Olá galera, tudo bem? Sou o João. Hoje a gente vai estar aprendendo referente às funções em Python, certo? Bom, como visto anteriormente, podemos vir aqui em File, Open Folder, selecionar o nosso arquivo, nossa pasta com os nossos arquivos em Python. Dando um selecionar pasta aqui, abriremos aqui direto nos nossos arquivos, ok? Bom, deixei aqui em cima uma breve explicação e um breve exemplo do que seriam funções em Python. Essas funções elas são blocos que executam uma tarefa em específico, Como, por exemplo, caso a gente precise somar um número dentro do nosso programa diversas vezes, ao invés da gente repetir essa ação de soma diversas vezes, utilizaremos de uma função para reutilizar dessa ação. Tudo bem? Bom, para criar a nossa primeira função é algo simples. Utilizaremos da definição de função def e o nome da nossa função, que eu deixei aqui como diga olá. Entre parênteses aqui seriam os nossos parâmetros, mas por enquanto não iremos usar, tudo bem? Colocamos os dois pontos e aqui vem a ação da nossa função. Então, print, entre parênteses e aspas, podendo ser simples ou aspas duplas, olá, mundo. Certo? Podemos dar um enter aqui e aqui embaixo nós vamos novamente chamar esta função. Então, qual o nome da nossa função? Diga olá. Estaremos chamando novamente a nossa função aqui, sem nenhum dos parâmetros. Ok? Caso a gente dê um run aqui, podemos verificar aqui embaixo que ele vai estar realmente chamando essa nossa função, assim escrevendo a ação dela, olá mundo. Ok? Bom, só relembrando, def seria uma palavra-chave para você definir uma função. O nome da função é o identificador dela, que seria o nome que você vai utilizar para chamar ela mais tarde. Os parênteses aqui podendo conter ou não algum tipo de parâmetro, que a gente vai ver logo mais na frente. E os dois pontos eles vão indicar o início do bloco da nossa função, o bloco de código. Vindo aqui para as funções com parâmetros, vamos utilizar da mesma base, Só relembrando, os parâmetros eles são valores que a gente vai passar para a função para personalizar o que ela vai estar fazendo. Então, no caso, def saudação, vamos chamar o nome de alguém. Correto? Fechamos os parênteses aqui. Começaremos a nossa linha de código por aqui. Nossa ação da função vai ser print olá, dentro de chaves, nome, ou seja, esse parâmetro de nome dentro das chaves vai estar remetendo a esse parâmetro aqui que utilizamos aqui em cima, tudo bem? Dando um print aqui, podemos estar chamando novamente nossa ação, ou seja, usando o nome dela, saudação, e dentro desses parênteses, o parâmetro que devemos utilizar. Então, podemos utilizar como Nicole e saudação, João. Certo? Dando run aqui e analisando aqui embaixo, verificaremos que a ação da nossa função ela foi realmente feita. Olá, Nicole e olá, João. Tudo bem? Novamente explicando, tudo que vem aqui nesse parênteses serão os parâmetros. Ou seja, nesse caso, o parâmetro seria o nome. Na hora de chamar novamente a nossa ação, a gente vai estar utilizando o nosso parâmetro dentro dos parênteses também, assim como dentro do código. Ok? Bom, nosso próximo exemplo vai ser uma função com retorno. O que seria o retorno? O retorno ele vai trazer para a gente o retorno de um valor que a gente vai estar dando para a nossa função. Então, como por exemplo, def soma de A e B. Ok? Vamos estar dando início aqui ao nosso código. Return a soma de A
mais B. Ok? Nesse caso, o resultado tem que ser a soma de... Podemos colocar dois números aleatórios, como por exemplo 3 e 5, e aqui a ação print resultado. Correto? A gente dando um run aqui dentro dessa função, podemos verificar aqui a soma dos dois números, que seriam 8. Né? 3 e 5 somados daria 8. Ok? Bom, deixei aqui como um exemplo, né, para estarem praticando, uma calculadora simples feita com funções em Python. Ok? Vamos estar aqui dando a definição, calculadora, e os parâmetros utilizados foram o número A, o número B e, propriamente dita, a operação. Então, se a operação for soma, nos retorne A mais B. Caso a operação não seja soma, e sim subtração, nos retorne A menos B. Caso também não seja nem subtração nem soma, né, seja sem multiplicação, nos retorne A vezes B. E caso a operação seja divisão, caso esse número ele seja multiplicado, ele seja dividido, por zero, ou seja, um divisível de zero, erro, divisão por zero. Né? Nesse caso, retorne para a gente A e B. Outro caso também, caso não tenha nenhuma das operações descritas aqui em cima, nos retorne operação inválida. Ok? Aqui seriam as ações, print, o nome da nossa função, calculadora, e os parâmetros 10, 5 e soma, que nesse caso eu deixei aqui como exemplo 15. Mesma coisa, print, calculadora 10 e 5, divisão de 10 para 5, 2. Aqui, divisão de 10 e 0, erro, divisão por 0. Ok? Caso 10 e 5, subtração, nos retorne número 5. Aqui, mesma coisa, 10 e 5, multiplicação, nos retorne o valor 50. E caso utilizarmos de uma operação que não existe dentro do nosso código, nos retorne operação inválida. Podemos verificar aqui que caso a gente dê run, né, utilizando o nosso terminal aqui, podemos realmente verificar que a soma deu 15, divisão deu 2, aqui a divisão que foi tentada por 0 deu erro, a subtração deu 5, multiplicação 50 e a operação que não colocamos dentro do nosso código deu como operação inválida. Tudo bem? Só recapitulando: definição da função, nome da função e o parâmetro, e aqui nós vamos iniciar o nosso código, nosso bloco de código. Aqui propriamente dito a ação da nossa função e chamaremos ela novamente para dar continuidade nela, assim, fazendo ela rodar. Parâmetros seria tudo que vem aqui dentro desse parênteses, e utilizaremos aqui da nossa ação para estar dando uma utilidade para esses parâmetros. Tudo bem? Bom, uma dica que eu dou para vocês, né? Podemos fazer uma função como teste de uma função que calcula a área de um triângulo ou de um círculo com base nos parâmetros deles. Ok? Bom, hoje aprendemos o que são funções, como vamos defini-las, usar os parâmetros, retornar valores, e vimos também alguns testes para estar treinando, né, com essa calculadora. Tudo bem? Espero que tenham gostado. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.